Bom dia a todos. Iniciamos, nesse momento, o segundo dia do Seminário Cultura de Liberdade de Imprensa. A quem perdeu nosso primeiro dia, eu quero dizer que nós temos os conteúdos do primeiro dia no nosso site www.tvcultura.com.br. Eu recomendo a quem perdeu que assista, porque nós tivemos alguns momentos muito fortes. Tivemos uma palestra do ministro Franklin Martins, tivemos o trato das questões ocorrentes entre governo e mídia na Argentina, na Venezuela também. Foram momentos muito reveladores, muito importantes. E hoje temos o segundo dia, também será um dia de trabalhos com muitas reflexões, um dia de trabalho muito rico para nós. Esse evento é produzido pela TV Cultura, está sendo apoiado pelo Instituto Vladimir Herzog, é transmitido ao vivo pelo nosso site www.tvcultura.com.br e também pelo portal Terra, através do Terra TV. E também nós estamos sendo transmitidos pelo Facebook. O Facebook está transmitindo esse evento ao vivo durante todo o dia de hoje. E para iniciar o nosso encontro, eu convido o presidente Fernando Henrique Cardoso para que venha ao nosso púlpito. Quero anunciar também a presença das autoridades aqui, do nosso governador em exercício, Barros Munhoz, do deputado Júlio Semeghini, jornalistas, Etevaldo Figueira, nossos palestrantes de ontem. Presidente Fernando Henrique, por favor. Presidente, eu posso pedir um favor de repórter só para, antes do senhor iniciar a sua palestra? Uhum. O senhor podia dar duas palavrinhas sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro? Bom, eu já dei duas palavrinhas ao chegar aqui, porque é impossível o Brasil inteiro não estar olhando o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu acho que, por um lado, é uma mudança do comportamento dos próprios traficantes e, por outro, do país. Dos traficantes, porque eles passaram a fazer terrorismo, vamos falar francamente. Atacar a população civil, que não tem nada com nada, não tem nada a ver nem com a polícia, nem com o tráfico, queimar ônibus, ameaçar todo mundo, é uma forma de terrorismo. Segundo, que o país disse basta. O Rio de Janeiro dá a sensação que, a despeito das violências que existe lá, do medo que deve existir, a população está apoiando a reação do governo, não é? Eu acho isso positivo. Claro que a questão da droga, do tráfico, não se resolve só com a repressão. Eu mesmo participo de várias comissões, uma mundial, sobre a questão de drogas. Está claro que a guerra às drogas, assim chamada, que era a tese de que ia erradicar tudo, droga zero, violência, não está funcionando. Mas o que não significa que o Estado possa permitir que exista ocupação territorial por traficantes. Você tem que, ao mesmo tempo, impedir isso e fazer campanhas para reduzir o consumo. Porque enquanto houver consumo, haverá tráfico, porque o lucro é imenso. Então, é preciso que, simultaneamente, se chame a responsabilidade dos consumidores, porque eles são, em última análise, o que sustentam o tráfico. E é preciso fazer um esforço grande para reduzir o consumo e também para oferecer tratamento de saúde pública para aqueles que são vitimados pelo tráfico. Mas o Rio está reagindo da maneira que tem que reagir. Não pode aceitar que haja parte do território sob controle de traficantes. Muito obrigado, presidente. Então, iniciamos agora a sua palestra, cujo tema vem com a pergunta: a liberdade de imprensa corre riscos no Brasil? Bom, em primeiro lugar, eu fiquei meio assustado, porque ele disse que eu assumi o púlpito. Não é o lugar mais adequado para eu estar, né? Mas, enfim, dado que é uma metáfora, vamos lá. Eu não sei se a liberdade de imprensa corre risco no Brasil. Ela corre risco sempre, em toda parte. Vou fazer umas pequenas considerações quase que históricas e sociológicas. Há um grande autor, um francês, chamado Alexis Tocqueville, que ficou surpreso com a democracia na América. E escreveu um livro que é fundamental, chama-se exatamente assim, A Democracia na América. E ficou surpreso porque o Tocqueville era um nobre, um marquês, tinha estado durante todos os movimentos da França, desde 1830,
com a questão do legitimismo ou não. Ele era legitimista, quer dizer, ele não era muito favorável a que os descendentes do irmão de Luís XVI estivessem no trono, a tal ponto que apoiou, num certo momento, a República, e terminou na questão de Luís Felipe, etc, etc. Bom, com esse background, ele foi aos Estados Unidos e ficou surpreso com o igualitarismo que havia na sociedade americana, com a comunidade nos Estados Unidos, que tinha uma força imensa, com o sentido de igualdade, com a falta de hierarquias. E, ao mesmo tempo, como ele vinha numa formação aristocrática, ele disse: olha, isso aqui vai dar no igualitarismo, e o igualitarismo é perigoso. Ele tinha medo do igualitarismo. Ele disse: aqui, o que salva a sociedade americana é que ela tem o espírito de liberdade. E a liberdade de imprensa é o que garante nos Estados Unidos, a despeito da possibilidade. Vejam vocês, ele escreveu isso na primeira metade do século XIX. A despeito da possibilidade dessa sociedade de massas fomentar um poder pessoal, e a despeito de que os americanos não se interessam tanto pela coisa pública, porque se concentram em negócios, a liberdade de imprensa, a imprensa livre, é o que garante a democracia. Bom, muito tempo depois, o nosso Joaquim Nabuco, que é um homem também extraordinário, tem várias observações a respeito da democracia e da liberdade de imprensa. O Nabuco se encantou, na verdade, ele foi abolicionista no Brasil, mas ele era monarquista, o que pode ser uma contradição. Ele foi para a Inglaterra e ele se encantou com o que ele viu na Inglaterra. Ele disse: olha, na Inglaterra, apesar de que o sistema é monárquico, existe o respeito aos indivíduos, e a lei garante esse respeito. E o que assegura a democracia na Inglaterra é o fato de que, a despeito de todas as desigualdades, as pessoas perante o juiz são iguais. O Marquês de Salisbury ou o Duque de Westminster, se vão ao juiz junto com seus mordomos, ali os dois são iguais. A justiça na Inglaterra assegura a igualdade e a democracia. E acrescentou: e eu creio que existe mais liberdade na Inglaterra do que mesmo nos Estados Unidos. E aí passou a fazer considerações sobre os Estados Unidos, não muito distintas das considerações que Tocqueville tinha feito décadas antes dele a respeito do papel da imprensa. E disse a mesma coisa. Nos Estados Unidos existe um espírito de liberdade, mas o que realmente assegura que não haja concentração de poder e que se mantenha a democracia é que a opinião pública conta. E a opinião pública, quando se forma, ela é uma avalanche. Ninguém segura a força da opinião pública. Nem os magnatas são capazes de segurar a força da opinião pública, e isso se traduz pela imensa liberdade de imprensa. Então, desde o século XIX, havia risco da democracia ser controlada, seja pela demagogia, seja pelo espírito da hierarquia, mas havia a crença de que um dos antídotos para a transformação dos regimes abertos em regimes autoritários era a liberdade, e especificamente a liberdade de imprensa. Por que eu estou dizendo isso? Porque sempre que se pensou em democracia, se pensou em liberdade de expressão. É absolutamente impossível, não é, que não exista essa junção entre democracia e liberdade de expressão. Ora, isso se foi conquistando no Brasil progressivamente, a liberdade de expressão. Eu acho que no debate atual, que eu vejo assim, muito de raspão, existe uma certa confusão. Qual é a confusão? É que nós estamos misturando a necessidade eventual da organização dos meios de difusão, inclusive por causa das novas tecnologias, e da necessidade da convergência entre plataformas, meios tecnológicos, e que requerem alguma regulação, com aquilo que não requer regulação, que é o conteúdo, a liberdade de expressão. Está havendo uma certa confusão quando se fala: vamos fazer uma agência regulatória. Já se vem imediatamente à mente: olha, regular o quê? Regular o conteúdo? Regular a expressão de cada um? Isso é contrário ao espírito da democracia. Por outro lado, é impossível não existir regulação no que diz respeito aos meios de difusão, que tecnologicamente avançaram muito. Bom, por que há essa desconfiança no Brasil? Há essa desconfiança no Brasil porque, a partir do momento em que a sociedade se transformou numa sociedade mais aberta, mais madura, em que houve a necessidade de regular
como o governo faz as suas concessões no petróleo, na questão de energia elétrica, na questão das ondas de difusão de informação, foi necessário criar agências reguladoras. Não é isso? Eu fui um dos responsáveis, se não o principal, pela criação das agências reguladoras. As agências reguladoras não são propriamente condizentes com a tradição do nosso direito. Por quê? Quando se cria uma agência reguladora, de alguma maneira, o Estado prima sobre o governo. O governo não pode ter a pretensão de meter-se e ingerir-se na gestão da agência reguladora, porque a agência reguladora deve garantir a lei e os direitos dos cidadãos, seja dos consumidores, seja dos produtores, e que não deve estar subordinadas à flutuação da política, ou seja, do governo diretamente. Isso é muito contrário à nossa tradição. Nossa tradição é de poder pessoal, é de caudillismo, é de ingerência do Estado, é de quem manda, e não tem, a lei existe, mas não é para ser respeitada. A agência reguladora é o oposto disso. É você criar um instrumento no qual há uma ligação mais com a lei, com os interesses da sociedade e do Estado, em que o papel do governo é importante, mas é importante no sentido de definir quem é que vai ocupar essas funções. E deve haver uma série de prescrições a respeito dos requisitos para as pessoas que vão fazer parte da agência reguladora serem aceitas. E deve haver uma outra instância, que não é do Executivo, que julgue se essas pessoas estão adequadas ou não. No nosso caso é o Senado. Então, a formação dessas agências foi com o espírito de preservar precisamente o respeito à sociedade e à lei. E esse respeito implica tanto do consumidor quanto do produtor, não é? Isso vale para tudo, vale para a Anatel, vale para a ANEEL, vale para a Agência Nacional do Petróleo. Elas foram criadas para permitir que, ao mesmo tempo em que o governo, o Estado, permite que o privado atue numa certa área que tem consequência pública, ele dê certas regras que garantam o quê? Garantam a competitividade, garantam a continuidade da liberdade, a boa prestação de serviço, o respeito aos contratos, às regras, etc, etc. Isto está sendo assimilado parcialmente no Brasil. Progressivamente, as agências vêm sendo modificadas no sentido de que a ingerência política está aumentando, né? Se estão indicando para as funções pessoas de partido. Podem até ser de partido, mas não podem ser indicadas por serem de partidos, nem serem indicadas graças à condição de pertencerem a um partido. Podem ser indicadas pela sua relevância na área e pela sua responsabilidade pública, por serem aceitas como pessoas que têm uma sanção. Por isso o Senado, senão essa pessoa é equilibrada, ela pode cumprir a função de reguladora. Bom, como essas funções de regulação vêm sendo minadas em termos de sua confiabilidade, porque nós estamos assistindo o contrário, nós estamos assistindo a entrega de agências a pessoas de partidos, isso já é um primeiro problema complicado. Que é necessário, possivelmente, criar uma agência que regule o modo como se faz as concessões, me parece que é razoável, não é? Mas o regular a concessão não pode ser outra coisa senão a manutenção da lei, a manutenção, não é, dos termos do contrato, e não o conteúdo do que se vai transmitir. Eu acredito que mesmo que não passe pela cabeça de quem está propondo, do ministro Franklin Martins, a sensação que passou para a sociedade é que se quer regular o conteúdo, é de que se quer restringir a liberdade de expressão. O que é necessário, acredito eu, saber como é que vamos regular e o que é possível de regular. Já falo sobre o que me parece mais difícil, que é necessário regular como se faz a concessão, como se evita o monopólio, como se garante a competitividade. Isso me parece que é de bom senso, né? Mas isso tem que ser feito a partir de uma crença de que o mecanismo que está sendo criado é para garantir a liberdade. Ora, o primeiro problema aqui é que o ministério adequado para propor isso não é o das comunicações. Perdão, não é como é que chama? De comunicação social. É o geral, é das comunicações. Assim como já houve uma lei geral de telecomunicações, e vem sendo discutida há muito tempo a necessidade de ter uma lei que regule
as concessões de rádio, não sei o quê, agora o que vai fazer com a questão da internet, tudo isso. Mas o âmbito não é o âmbito político. E essa lei está vindo do âmbito político, que é diretamente da comunicação social do governo, não veio do Ministério das Comunicações. Em segundo lugar, uma lei dessa importância, ela requer muito debate. Quando nós fizemos as leis as agências reguladoras, aqui há deputados presentes. A briga foi imensa no Congresso, a respeito da como vai fazer a Anatel. Aquilo foi um debate público, um debate que participaram todos, extensamente. Não vou dizer que tenha sido perfeito, nada é perfeito, mas houve um debate enorme. Emendas contra emendas. Não pode ser colocado goela abaixo do Congresso e goela abaixo do país, porque a matéria é delicada. Ela mexe com interesses, ela mexe com valores, na medida em que você tem medo de que esses mecanismos sejam colocados aí para sufocar a liberdade de expressão, mas ela mexe com interesses dos donos de canais de televisão, de rádio ou do que mais seja, e mexe com o interesse da população de ter acesso mais livre à informação. Então, o ponto de partida, a meu ver, é que levou a essa confusão. E, portanto, como o ponto de partida foi um ministério eminentemente político, é natural que a sociedade se assuste. Meu Deus, o que querem fazer? Né? Ora, nós estamos assistindo uma transformação tão grande na difusão de informações no mundo, inclusive no Brasil, que eu acho que essa matéria deve ser discutida por muito tempo. Não pode ser resolvida a toque de caixa, bati o martelo, vai ser assim, porque são áreas muito difíceis. Alguém vai ter a pretensão de controlar a internet? Se tiver essa pretensão, vai perder tempo. Vai perder tempo. Agora, incomoda a internet? Eu nem olho o que dizem a meu respeito. Claro que incomoda. Para que olhar? Porque não adianta. Vão continuar dizendo coisas boas, coisas ruins. E a sociedade vai acabar descobrindo um mecanismo de filtragem, que não pode ser um filtro oficial. Tem que ser um filtro que vai se produzindo pela própria sociedade. O que foi dito pelos pensadores que eu aqui mencionei, e mencionei dois, podia mencionar muitos outros mais, é que o que é essencial do ponto de vista de liberdade é que ela exista, né? É que exista o contraponto. E a sociedade, pouco a pouco, vai aprendendo a escolher, a confiar mais nos do que nos outros. No limite, o que vai valer é a confiabilidade. Vai haver uma competição imensa na internet e tudo mais, e quanto mais competição haja, melhor é, né? E o que vai prevalecer são aqueles meios de comunicação que forem capazes de garantir, de assegurar-se uma certa confiabilidade. Eu confio nesse, não confio naquele. E nós vamos ter que aprender a conviver com todo tipo de informação circulando pelo mundo afora, e com contra-informação. Esse é o mundo que nós vivemos. Recentemente, foi publicado um livro do Manuel Castells, chamado Power and Communication, Poder e Comunicação, que vale a pena dar uma olhada no livro. Ele diz isso exatamente, tudo hoje é comunicação, poder é comunicação. Ora, se poder é comunicação, quando se discute se vamos criar uma agência reguladora de algum aspecto da comunicação, está discutindo poder. E é isso mesmo, está se discutindo poder, e cabe sim que a sociedade tenha medo de perder graus de liberdade. Eu acho que não é uma coisa assim inoportuna, você o tempo todo está chamando a atenção. Olha, cuidado, vamos ver que lei é essa. Ela vem de uma origem suspeita, não suspeita porque tem má intenção, mas suspeita pelo local de onde ele procede, que é ao lado do gabinete do presidente da República. Então, a suspeição só não é suficiente para dizer que a lei não serve. Eu não vi, não existe ainda. Vamos ver. Mas começa errado, que devia começar no Ministério das Comunicações. Ponto 2, tem que entrar num processo de deliberação. O que garante hoje a natureza do processo democrático não é tanto só a decisão final que passa pelo Congresso. Como é que você chega até ela? Quer dizer, o que houve de mais específico no mundo contemporâneo é a amplitude das formas de deliberação. Até que o Congresso bata o martelo e que o presidente ponha seu nome sancionando a lei, existem mecanismos imensos de participação. A deliberação não se dá só num local mais, mesmo que seja legítimo. É claro que a legitimação
Depende desse local, que é o Congresso, e do presidente sancionar, não há dúvida. A democracia é representativa. Mas essa democracia contemporânea, ela é também participativa. E a participação é isso que nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, é participar do processo pelo qual se vai formando um consenso. Se não houver um processo aberto de formação de consenso, ainda que o Congresso aprove, a legitimidade é relativa. Porque ela tem uma legitimidade formal, que passou pelos mecanismos da democracia representativa, mas não está embasada numa discussão que tenha comprometido os vários agentes que estão envolvidos no processo. Então, eu acredito que esse debate devia ser ampliado e saudado pelo governo. Eu ouvi agora, quando vinha para cá no rádio, declarações do Franklin Martins, que me assustaram um pouco. Isso vai ser feito de qualquer maneira, porque é necessário fazer, vai ter que ser feito. Está bem, mas não é assim. Não vai ser feito de qualquer maneira. Se for feito de qualquer maneira, não é democrático. Daí começa a gente a ter medo. Meu Deus, tem boi na linha. Porque por que fazer impositivamente? Vamos ter que fazer uma discussão muito ampla sobre o que é legítimo, o que não é legítimo, como se vai regular esses mecanismos todos, como é que se vai assegurar a diversidade, como é que se vai quebrar o monopólio da informação. Bem, dito isso, o monopólio que mais preocupa no mundo contemporâneo é o estatal, porque o poder do Estado cresceu muito. No passado, que todo mundo tremia de medo, era o monopólio privado. Continua sendo preocupante. Monopólio é sempre preocupante. A regra de ouro de uma sociedade democrática é a diversidade, é haver competição, é a possibilidade de mais de uma fonte de informação. Então, também o monopólio privado das comunicações é ruim e tem que ser regulado. Agora, o pior monopólio é o estatal, por causa da força que tem o Estado hoje. Isso, porque o Estado tem uma força reguladora, como estamos vendo agora, tem uma força no sentido de que ele tem uma capacidade de hegemonizar a informação e tem imensa força financeira, de que ele pode, através dos mecanismos de financiamento da publicidade, controlar a informação. Isso também devia ser regulado. Eu acho que na hora que for discutir a democracia e a liberdade, tem que regular também o abuso do poder financeiro do privado e do público. O que nós temos assistido no Brasil, basta ligar qualquer televisão, com exceção desta aqui. Bom, basta ligar qualquer televisão, quem são os anunciantes? Meia dúzia, entre os quais, e principalmente as empresas estatais. Isso é dominante, não é? Ora, isso também distorce, em princípio, digamos, a autenticidade da informação. Claro que a sociedade, sendo democrática, ainda que assim seja, há competição entre os veículos. E mesmo que alguém queira impor uma ideia, se houver competição, o outro vem e contradiz. Então, isso de novo a regra da democracia. É o que, digamos, amortece o efeito avassalador da propaganda feita a partir dos órgãos de governo. Mas ainda assim é preciso tomar atenção. Então eu acho que deveríamos também discutir essas questões. Não são só as questões técnicas de como é que você outorga concessões, mas são questões também que têm a ver com a garantia da liberdade de expressão e com o controle dos meios financeiros, que são os que decidem sobre quem vai receber tal informação e decide qual o modo como essa informação vai ser aceita. Então, eu acho que é bem-vinda a discussão, mas tem que ser ampliada. A liberdade não é só em função de que nós devemos evitar o monopólio privado, é evitar também o monopólio público. E no Brasil, o monopólio maior, hoje, é o público, não é o privado. É o estatal, que por vários meios, ele, de alguma maneira, tem quase que canais privilegiados de informação. Qualquer pessoa que tenha experiência em outros países, vê que sempre tem um ponto e contraponto. No Brasil, nós não temos essa tradição. Como nos regimes parlamentares, sempre você tem o ponto de vista do governo e da oposição. E tem o shadow cabinet, para poder, por contraponto. No Brasil, só tem uma voz. Só tem uma voz. Há algum tempo perguntaram o que eu achava da popularidade do presidente Lula. Eu digo, é merecida, ele fez coisas boas, mas acrescida do fato de que nas informações aqui no Brasil, o que aparece? Violência, né, crime, esporte e Lula. Porque não é porque o Lula peça, é porque não temos a tradição do contraponto. Nós não temos muito pouco a tradição do contraponto, de dar a voz ao outro lado.
Tem alguns jornais que falam sempre do outro lado, ótimo. Mas, geralmente, não existe o outro lado. Essas questões deviam ser discutidas também, quando se for discutir, na sua essência, como é que você garante a liberdade da informação, né? E não estão sendo discutidas. Dá a impressão de que, quando eu vejo comentários que eu vejo vindo da área governamental, é de que a grande preocupação é com o monopólio da informação por alguns grupos privados, alguns jornais e algumas televisões. Bom, mas não é só isso. Tem que ter preocupação com o outro lado também. Então, eu acho que isso nós devíamos discutir mais a fundo. E nós estamos aqui vivendo um momento no mundo, né? O Brasil é a expressão do que aconteceu no mundo, um momento em que, simultaneamente, nós temos uma imensa diversidade de fontes de informação e de canais de distribuição da informação e controles centralizados dos meios efetivos de informação, né? Isso eu acho que é alguma coisa generalizada. E não é só nessa área, é em geral. E é compreensível que assim seja. Eu comecei dizendo que o Tocqueville e o Nabucco se encantaram com a democracia americana pela força do poder local e pelo fato de que o espírito de liberdade, cada religião, por várias outras razões, espírito comunitário e liberdade de imprensa era garantida. Nós hoje vivemos no Brasil o oposto disso. Nós vivemos no Brasil um momento em que a força é do poder central. E é curioso que isso não é uma coisa deliberada que seja assim, não é? O próprio crescimento da economia brasileira e dos meios financeiros do Estado levaram o Estado, os vários governos, mas o Estado, portanto, propriamente dito, a criar mecanismos de retransmissão dos recursos para o nível local, a um ponto tal que, sem que se percebesse, o poder dos governadores, com perdão do governador aqui presente, o poder dos governadores está sendo esvaziado, porque tem canais diretos entre o poder central e o poder municipal. E como o local é frágil, o que acontece é o predomínio do central. E isso vai junto com os meios de comunicação locais também. O governo central descobriu que a melhor fonte de influência dele, direta, sem passar pelo crivo do contraponto, é o órgão local. Então, é o órgão local, mas a distribuição de verba direta do poder central ao poder local, de alguma maneira nós estamos criando um mecanismo onde o exercício da verdadeira democracia se torna difícil pela centralização do poder. Reitero, não é planejado isso. Isso foi feito no meu governo também. A tentativa, como é que faz o SUS, como é que faz a educação, como é que faz as bolsas, tudo é ligação direta do governo central para o poder local. Mas o peso do poder central é tão grande, e quando esse poder central está em mãos de personalidades fortes e caudilhescas, isso vira um canal de transmissão de poder político. E vai junto com o dinheiro, a distribuição de verbas e a distribuição de recursos, inclusive para a mídia local. Agora, hoje, nos Estados Unidos, está havendo um debate interessante que tem algo a ver com o que nós estamos dizendo aqui. O que a que me refiro? É que a imprensa local está desaparecendo nos Estados Unidos. Como eu disse aqui, do início, o que deixou realmente entusiasmados com a situação americana, vista pelos europeus ou pelos brasileiros, como Nabucco, foi a força do poder local e havia uma opinião local. E todo mundo lia o jornal da cidade. Bom, esses jornais estão diminuindo por falta de recurso, por mil razões, ou talvez por causa da internet, outros meios de comunicação estão diminuindo. Aqui não sei se estão diminuindo, mas estão sendo acoplados a uma central de difusão de Brasília. Essa é uma coisa preocupante. O ministro Franklin Martins, que é democrata, que lutou pela democracia, deve se preocupar com isso. Quer dizer, que talvez sem que haja intenção, isso mina a possibilidade da democracia, porque dificulta a formação de opiniões mais variadas nos vários locais, dado o enorme poder que tem, a finança que vem do poder central. Então, eu acho que o debate é bem-vindo se for aberto, e a decisão não pode ser tomada de afogadilho. Eu acho que nem vai ser, nem dá tempo. O Congresso vai estar prestes a encerrar suas atividades, vai passar para o novo Congresso. Não existe ainda um projeto de lei para que se possa ter uma base objetiva. E eu creio que um dos grandes problemas que o Brasil está atravessando nesse momento é que nós estamos tomando não, mas tendo a impressão de que há decisões estratégicas sem debate.
sem debate. Aqui é uma exceção, haver o debate. Porque, em geral, não tem havido debate de nada. Vamos fazer o trem-bala. Vamos? Quem quer? Vamos correr rapidamente para aproveitar o óleo o pré-sal. Precisa de urgência, sim? Talvez, mas não houve o debate sobre a questão. E por aí vai. Vamos fazer uma opção de coisas que nós vamos... uma sociedade democrática debate essas questões, as grandes questões que dizem respeito ao seu futuro. Aqui dá a impressão que o nosso futuro é decidido em gabinetes e que é apresentado como fait accompli, prato feito. Prato feito. Aí você vai dizer sim ou não para o prato feito. Em geral, quando diz sim ou não, já é um avanço. Em geral, não diz nada. O presidente assina uma medida provisória e está feito. Aqui, pelo menos, se estão fazendo o prato, nós já estamos discutindo o gosto dele. Se é bom ou se é mal, o que é uma coisa saudável. De modo que eu encerro por aqui meus poucos comentários sobre a questão, dizendo isso. Vamos debater mais, não vamos confundir a imprescindível liberdade de imprensa, que não deve estar sujeita a nada, a necessidade da diversidade da informação, não é? E, portanto, discutir mais substantivamente os riscos de monopólio público ou privado. Vamos discutir na parte técnica, e aí os técnicos vão ter que opinar mais, como é que se faz a convergência dos vários meios de comunicação. Eventualmente vamos criar uma agência para isso, mas essa agência não pode estar vinculada nem ter origem em interesses partidários ou políticos, tem que ser uma política de Estado. Muito obrigado. Muito bem. Nosso agradecimento ao presidente Fernando Henrique. Presidente, nós distribuímos a nossa audiência alguns cartões para que possam trazer perguntas ao senhor, algumas perguntas, se o senhor puder responder. E eu queria, antes de fazer essas perguntas, só anunciar que após essa palestra do presidente Fernando Henrique Cardoso, nós teremos uma mesa discutindo a questão da liberdade de imprensa, onde estarão 3 grandes personalidades do mundo jornalístico, que são o Merval Pereira, do Globo, a Renata Lopretti, da Folha, e o Ricardo Gandur, do Estado de São Paulo. E após essa sessão, nós teremos um debate sobre as emissoras públicas e a liberdade de imprensa, com o comando do nosso vice-presidente de conteúdo, Fernando Vieira de Mello, e a presença também do Américo Martins, da Rede TV, que é diretor da Rede TV, que trabalhou durante 15 anos, ou até um pouco mais, na BBC. O Eugênio Butti, mestre, pessoa de grande conhecimento e de grande reflexão nessa área, e também a presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, a TV Brasil, Tereza Cruvinel. Presidente, a primeira questão que eu queria lhe trazer vem do senhor Felipe Fonseca. Ele pergunta: o senhor acredita que a atual proximidade do governo com a Venezuela traz riscos às liberdades civis no Brasil? E eu acrescento só o seguinte, presidente, que ontem nós tivemos 2 debates muito interessantes sobre a crise entre governo e mídia na Argentina e na Venezuela. E eu gostaria de pedir ao senhor que o senhor pudesse fazer um pouco de comentário sobre essas ondas que acontecem na América Latina. Já tivemos períodos em que quase todos os países da América Latina estavam sob ditaduras. Hoje nós temos uma reforma da visão do que seja o papel presidencial em muitos lugares, e com crises entre governo e mídia, não só nesses países citados, mas também na Bolívia, no Equador, na Colômbia, em vários lugares. Por favor. Eu não tenho dúvida que nós estamos assistindo em alguns países da América Latina, notadamente no caso da Venezuela, mas não é o único, um processo pelo qual você tem o esvaziamento da diversidade de opiniões, o enfraquecimento das instituições parlamentares. Elas continuam funcionando, mas elas têm um enfraquecimento, uma cooptação dos movimentos da sociedade civil e uma tendência ao pensamento único, hegemônico, em que a figura do presidente da República como que expressaria os anseios coletivos. E, de novo, a ideia de que o coletivo é que vai resolver tudo. Isso vai no contrapé da tendência contemporânea da sociedade, que é o contrário. Você tem, por causa da difusão dos meios de comunicação e da informação, da internet e da conexão de todos com todos, você tem um outro tipo de coletivo. A decisão coletiva só ganha força quando ela passa pela deliberação, que é individual.
Isso é novo. No passado você tinha o início, tudo é coletivo. Depois veio a individualização. Todo o processo da secularização da cultura, a criação do indivíduo como aquele que é o sujeito da história e não o coletivo. Agora, depois dessa tendência ideológica do comunismo, etc., que valorizava o coletivo, ao invés de voltar-se para aquele individualismo possessivo, que era bastante negativo, está havendo um outro tipo de sociedade na qual se respeita a vontade de todos, o coletivo, se cria uma dimensão de solidariedade, mas que passa pela decisão pessoal. Isso é bastante novo. E nesses países eles vão numa tendência contrária a isso. A tendência é, ao contrário, de subsumir tudo na figura do presidente ou no poder central e identificar a posição de Estado e a posição única como aquela que é verdadeiramente patriótica, nacional, tudo mais é anti. Então, se substitui a diversidade e a liberdade de expressão por um comprometimento com a sociedade, o social, etc., etc. Eu acho isso perigosíssimo. Perigosíssimo. E a tendência é grande, existe em vários países, vai tomando formas diversificadas, mas existe. E existe a aceitação crescente dessa tendência em círculos intelectuais e universitários, em nome de quê? De que alguns desses países conseguem avanços sociais. Olha, eu sempre costumo lembrar, a Alemanha do Hitler deu pleno emprego, a do Mussolini também. E nem por isso você vai endossar posições autoritárias, como se houvesse uma relação de causa e efeito entre o pensamento único e o autoritarismo e o bem-estar social. Não, nós temos que conseguir o bem-estar social garantindo a pluralidade, etc., etc. Eu acho que esses países, eu acho que a posição do Brasil devia ser mais clara, no sentido de dizer a que setor se filia nessas correntes de opinião, porque isso diz respeito a nós também. Amanhã ou depois pode haver uma transformação de opinião aqui e de repente vamos ter de novo que lutar pela liberdade. Pelo amor de Deus, já chega de... Temos que garantir a liberdade e não continuar a permitir que haja retrocesso. Não creio que no Brasil esses retrocessos possam ocorrer. A nossa sociedade é mais complexa, a sociedade civil é mais forte, a pluralidade de informação, tudo isso. Mas o risco sempre existe, tem que estar alerta. Presidente, eu tenho uma pergunta de uma pessoa que eu sei que é cara ao senhor, que é o jornalista Florestan Fernandes, que está aqui presente, que é filho de uma das mais importantes figuras da intelectualidade brasileira, um grande parceiro seu, o professor Florestan Fernandes. E ele pergunta o seguinte: no seu governo, o ACM, Antônio Carlos Magalhães, dono de uma emissora retransmissora da Globo, foi ministro das Comunicações. Não. No governo Lula, esse ministério foi ocupado por um ex-correspondente da mesma Globo, o senador Hélio Costa. Como fazer uma regulamentação isenta quando o ministério mais importante está sempre nas mãos da principal empresa de comunicação do país? De fato, o professor Fernandes Júnior é quase filho meu, que nós levávamos para o colégio quando ele era pequenininho, né? E o pai dele era meu mestre, não era meu colega, era meu professor, meu mestre. Então eu conheço desde que ele nasceu, mas ele está errado. O Antônio Carlos nunca foi meu ministro, foi do Sarney. Eu nunca faria isso. Eu nomeei ministro de Comunicações o Sérgio Mota, e vou dizer por que e como. A minha intenção era colocar o Sérgio Mota como presidente da Eletrobras, porque ele tinha sido presidente da Eletropaulo em São Paulo. Depois ele foi se impondo, durante o processo eleitoral, a todos os partidos, e eu vi no jornal, puseram o nome dele no jornal como ministro de Comunicações, e não houve reação contra. Aí eu pensei, bom, se eu nomeio o Sérgio Mota ministro das Comunicações, como o Sérgio não tem nenhuma ligação com nenhum órgão de comunicação, e como todo mundo sabe que ele tem uma ligação direta comigo, os órgãos de comunicação vão saber que não vão mandar lá. E por isso eu nomeei o Sérgio Mota. E realmente nós fizemos uma coisa que o Antônio Carlos era presidente, nessa época não era nem presidente do Senado, mas me procurou aflito, porque nós decidimos fazer leilão para a concessão de rádios e não sei o quê. Nós não sabíamos que isso aí também teria seus riscos, que tem que ser regulado também. Porque você pode ter aí o predomínio de tendências políticas ou religiosas, basta ter dinheiro, não é tão simples assim. Mas a nossa intenção era justamente quebrar a ligação de serventia entre o poder central e os órgãos de comunicação. Porque você dá a concessão, você dá para quem você quer, era um cartório. Quer dizer, o presidente da República tinha o poder de dar concessão. Bom, e nós acabamos com isso. E o Antônio Carlos foi lá e me disse: presidente, o senhor está fazendo uma coisa louca, o senhor está perdendo poder. Eu digo: esse poder eu não quero, porque esse é um poder que corrompe.
esse é um poder que desvirtua. A nossa ideia foi o oposto disso. De modo que quem colocou o Antônio Carlos do ministro foi o presidente Sarney, não quero criticar meus antecessores, mas foi ele quem colocou o Antônio Carlos, e quem colocou o Hélio Costa foi o presidente Lula. Eu coloquei alguém totalmente independente de qualquer sistema de comunicação. Ele podia ter outros problemas, mas não tinha nenhuma relação de dependência e, pelo contrário, como o Sérgio era explosivo, ele criava muitas vezes atrito com os setores de comunicação, e os atritos, como sempre, terminavam no gabinete do presidente da República. Presidente, antes da próxima pergunta, quero anunciar aqui a chegada do Dr. José Gregóri, ex-ministro da Justiça e muito amigo aqui da nossa casa. Presidente, o Anderson Scardelli, do blog Comunique-se, ouviu o senhor falando sobre convergência, novas plataformas, mídias sociais, e pergunta se o senhor já pensou em criar um blog e um perfil no Twitter. Olha, não, eu não quero fazer isso, não. Sabe por quê? Eu não tenho mais tempo. Eu vou fazer 80 anos no ano que vem. Então eu tenho que calcular muito o que eu faço com o meu tempo. Eu preciso voltar a ler as coisas que eu gosto, escrever de vez em quando, e outras coisas mais que eu ainda gosto. Então eu não tenho a ideia de fazer o tweet. O Serra me disse outro dia, eu fui lá ver o Paul McCartney com ele. Ele disse: você devia fazer um Twitter, porque eu tenho não sei quantos centenas de milhares de seguidores. Meu Deus, tudo que eu quero é não ter seguidores. Mas eu acho que é muito bom aqueles que podem ainda se dar o luxo de dedicar seu tempo e ter seguidores. Eu sou muito favorável que exista tudo isso, mas me deixe na outra geração. Presidente, o jornalista Pablo Mendelevich, que ontem nos brindou com uma palestra também sobre os problemas da mídia com o governo argentino, faz a seguinte pergunta: qual a sua percepção sobre os ataques do governo argentino contra a mídia e os periodistas e o que na Argentina se denomina a guerra contra o grupo Clarim? Eu acho isso uma coisa lamentável, uma coisa trágica, que a essa altura dos acontecimentos, um país como a Argentina, um país que tem um nível educacional superior ao nosso, um país maduro em vários setores, nessas áreas continue tendo essas recaídas autoritárias. É indesculpável e eu acho que tem que ser duramente criticado e combatido, independentemente dos juízos que se tenha sobre o desempenho do presidente, do partido no poder. Aliás, lá tem um partido tão complicado que é, perdão do Vinícius, como se fosse um grande PMDB, maior do que o nosso ainda, que não se sabe, todo mundo justicialista, né? Bom, mas não quero me referir a isso, mas que seja o que quiser ser, mas pelo amor de Deus, deixa a imprensa em paz. A imprensa é necessária, a imprensa ela incomoda, porque a função dela é incomodar. E quem está sendo vitimado, eu fui também, tem que estar no governo, é para isso, tem que estar na chuva para se molhar. Você abre aquele jornal e diz: meu Deus do céu, que coisa, estão sendo injustos comigo. Está bem, mas tem que engolir seco esse negócio, porque não tem outro jeito. Está sendo injusto hoje, vamos tentar ver se há um contraponto, se alguém dá uma informação diferente, não sei o quê, não é? A coisa que mais me irritava quando eu era, até hoje, é quando a imprensa noticia a intenção. Fez isso porque queria aquilo. Meu Deus, como é que vai saber qual é a intenção? Nem a gente sabe, muitas vezes não tem plena consciência do porquê que está fazendo. Então isso irrita. Mas é da natureza da crítica, do jornalismo, a crítica, não é? E o jornalismo, o que ele faz? O jornalismo, a mídia, o que ela faz, a boa mídia? Ela fica com a antena ligada, antecipando o futuro. Então, mesmo quando ela fala em intenção, que ela está tentando antecipar o futuro. Isso, às vezes, para quem está governando, meu Deus, já descobriram o que eu vou fazer, e vai atrapalhar o que eu vou fazer. Você fica com raiva. Mas é a função dos meios de comunicação. Então, eu acho que esses mecanismos todos de tentar coibir e tal, são muito ruins. Vamos nos habituar a isso, vamos nos treinar, vamos engrossar um pouco mais o nosso casco, a nossa pele, para poder aguentar até injustiças. Mas não vamos tentar querer sufocar a opinião dos outros através da coerção, e muito menos quando se trata de um jornal, como o Clarim. Agora, com a sua resposta, eu me recordei que no gabinete da Ana Tavares, que foi sua secretária de imprensa durante todo o período presidencial, havia uma frase sua dizendo o seguinte:
todos os dias eu leio os jornais para saber o que eu penso sobre os assuntos. Não, eu dizia isso. Outra coisa também, saber o que eu penso. E eu dizia, eu preciso alertar os historiadores do futuro, não acreditem neles. Cotejam. Mas não tem problema, porque vai ter uma pessoa séria, um analista sério, ele vai cotejar, vai ver e tal, compara. Mas é verdade. Presidente, da internet, nós selecionamos aqui uma pergunta que vem do Wendel Martins, e ele pergunta ao senhor se é uma utopia imaginar que um dia a gente possa ter uma imprensa neutra. Eu acho que a imprensa não vai ser neutra, ela vai dar opinião, ela tem valores, e o que ela tem é que explicitar seus valores. Eu não acho que a imprensa tem que ser neutra, ela tem que explicitar, né? Eu às vezes fico pensando o seguinte, quando põe assim, fulano de tal, vírgula, 79 anos, por que ele não põe a idade do jornalista que perguntou também? Né? Então, você quer salário, tanto, tá bom, põe o seu também, né? Eu acho que o importante não é ser neutro, é saber de onde é que vem, qual é a fonte, para você poder julgá-la, mas não vai ser neutra. Eu acho que ninguém é neutro, você tem valores, acredita, não acredita, tem interesses, não é feito ter interesse, desde que não sejam ilícitos, ou desde que não. Mas quanto mais explícitos, é melhor. Presidente, o senhor Rodrigo Rodrigues, ele diz o seguinte: o senhor é o autor da frase que diz que os jornais eram lenientes, até demais, com o governo do senhor. Isso atrapalhou o governo do senhor também? Isso aí foi citado ontem aqui, que, relembrando que o senhor, a certa altura, teria falado, né, que os jornais estavam elogiando demais o seu próprio governo. Eu não me lembro disso, não. Quanto mais elogio, mais eu gosto. Eu não me lembro disso, não. Não, a imprensa, enfim, critica. Me criticou bastante também, meu Deus do céu. E é natural que critique. Não acho que é chato para quem está sendo criticado, mas é natural. Eu não acho que a imprensa do Brasil seja leniente. Às vezes ela, como eu disse aqui, pode fazer injustiça. Depende de que. Há muitos setores da imprensa, não dá para julgar a imprensa. Como eu disse aqui, você tem que acabar de ver quais são os meios que você confia neles, porque a informação é mais objetiva, não é neutra, mas é mais objetiva, não está baseada numa inverdade, não é? Mas eu não me lembro de ter dito que ela era leniente, eu me lembro de eu me sentir muito injustiçado. Não? Presidente, o senhor Sérgio Ipoldo, ele relembra a conferência de comunicação que aconteceu recentemente e que foi patrocinada pelo governo Lula, que foi a Confecom, né? E nessa conferência, uma das observações dele é que o pessoal da radiodifusão não foi chamado. Então foi feita uma discussão sobre o futuro das comunicações do Brasil sem que a radiodifusão fosse chamada. Eram organismos de outra espécie. Se o senhor acompanhou... Não participou. É isso que foi dito. Tá. O senhor acompanhou a Confecom? Tem alguma opinião a respeito? Não, acompanhei de longe. Essas conferências todas é bom que existam e tal, mas a gente tem que ter sempre um pouquinho de cuidado por causa da cooptação, que em geral não é uma coisa assim, não é muito menos neutra ainda do que a imprensa, né? O que em si não é mal, desde que não seja única, desde que haja outras conferências e tal, mas em geral é um mecanismo pelo qual por trás estão o governo ou partidos. Então, pensar que isso é uma expressão da cidadania, não. É uma expressão parcial. Também, eu não tenho nada contra que as parcialidades se opinem, mas sabendo que o que foi decidido ali não pode ser tomado como se fosse a vontade feita depois de uma deliberação ampla, porque não foi ampla, né? Presidente, eu tenho várias questões aqui de um assunto que foge um pouco à nossa pauta específica, mas que eu me atrevo a formulá-la. O senhor, qual é a visão que o senhor tem nesse momento do que será o governo Dilma Rousseff? Eu acabei de dizer aqui que eu não gostava quando atribuía a mim intenções. Eu não vou fazer com a Dilma o que eu acho que está errado. Vamos esperar que ela governe, não é? Por enquanto, eu me lembro do tempo, vocês são jovens, não se lembram do tempo do predomínio soviético. Saíam aquelas fotografias do Politburo lá diante do mausoléu do Lenin e as pessoas ficavam interpretando a importância, porque um está mais longe do Stalin, outro está mais perto do Stalin, não sei o quê. Bom, todos erraram em todas as previsões. Nunca ninguém entendeu porque caiu o regime lá a partir de fotografia e de especulações. Mesma coisa com a questão de um governo novo como esse que está aí.
Eu acho que é mais prudente para pessoas como eu, antes de opinar, esperar um pouquinho, para ver como é que ela vai se desenvolver, o que ela vai fazer. Não quero dar um crédito de desconfiança no ponto de partida, nem de confiança. Vamos ver o que ela vai fazer. Eu acho outra coisa, que isso sim eu posso dizer com mais, enfim, sem ter inibições. Ela vai ter que enfrentar um momento diferente do momento que o presidente Lula enfrentou. Ela tem condições distintas não quer dizer nem melhor nem pior, são outras, diferentes do presidente Lula, que tinha um predomínio maior sobre o partido e sobre o conjunto dos partidos e uma capacidade de relacionamento direto com a população que é raro ter, né? Ela não tem essas características, objetivamente. Por outro lado, a situação econômica internacional mudou. Os ventos continuam ainda sendo relativamente favoráveis a nós, porque o preço das matérias-primas ainda é favorável, mas o resto já não é favorável. E mesmo isso tem um efeito contraditório, que é de vir uma enxurrada de dólares que força a subida, a valorização do real. Ela vai ter que tomar medidas. Ela não vai poder governar simplesmente pelo piloto automático, como foi possível na época da bonança. Ela vai ter que tomar medidas mais duras, que vão afetar mais interesses. Bom, acho eu, isso ela vai ter que ver. Eu imagino que ela esteja se preparando na composição do seu governo com o realismo necessário para entender que não vai poder mais governar no piloto automático, como o presidente Lula pôde governar pelas virtudes dele e pelas virtudes do mundo, pelas qualidades do mundo que haviam soprado a favor da economia brasileira. Agora, se não há vento de proa ainda, não há vento de cauda a mais. Então ela vai ter que ser bastante cuidadosa. Ela tem uma carreira administrativa, ela é uma pessoa que tem experiência de gestão. Não sei se é boa ou se é má, porque eu nunca trabalhei com ela. Mas imagina, eu acho que as pessoas aprendem. Ninguém você vai sendo. Então vamos ver como é que a presidente Dilma vai enfrentar esses problemas todos. Eu acho que, por enquanto, olhar e não começar a prejulgar. Muito bem. Nós estamos completando, então, esse período, dentro do combinado, que o presidente Fernando Henrique tem um compromisso logo em seguida. Eu agradeço demais a sua presença e convido a todos para que, daqui a pouquinho, a gente vai começar a mesa de debates com jornalistas, tratando da questão da liberdade de imprensa no país, sob o comando da nossa jornalista Mônica Teixeira, que estará já aqui conosco. Muito obrigado, presidente. Não, sou eu que... Obrigado. Obrigado. Não, eu é que tenho que agradecer, me desculpar, porque eu pedi que houvesse uma inversão de hora, mas a Graça Machel, que é a senhora do Mandela, está aqui no Brasil, veio para uma homenagem a Ruth, e eu vou ter que recebê-la lá no meu instituto, e não sei se você conhece a Graça Machel, mas é uma mulher dessas extraordinárias, de arrepiar pelo que fez e pelo que ela é. Só para não entusiasmar algumas de vocês, ela é mulher do Mandela e viúva do Machel, que é o herói da independência de Moçambique e mulher do herói de todos nós na África do Sul. Muito obrigado, me desculpo ter que sair. Muito obrigado, presidente.